Jeremias capítulo 18, nós vamos ler um pouquinho aqui até o versículo 8 ou 9, e aí a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. O vaso do oleiro, a impenitência do povo. O que é impenitência, irmãos? Então vou mudar. O que é penitência? Sacrifício. Está entendendo? Alguém quer perguntar no Google aí? Que é o dicionário. Cadê, Giovanni? Rápido aí, Well. Que é isso? Só para ver o que mais tem aí de sinônimo de impenitência. O que é impenitência? Penitência vem do latim. Significa arrependimento ou mudança de vida. Então, o povo não estava nem arrependido, eu pedi impenitência. O povo não estava nem arrependido e nem tinha uma mudança de mente. Quando Deus consegue, presta atenção que isso é sério, quando Deus consegue mudar a nossa mente a respeito do que é a vida, sabe por que muita gente não trabalha? O povo está esperando assim, não, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Mas se ele levar 200 anos para voltar, nenhum de nós mais estaremos aqui. E qual serviço você prestou ao reino? Ninguém vai levar nada dessa vida. Nada, Maraísa. Nada. Nem o próprio corpo nós vamos levar. Tá bom? Nem o próprio corpo nós vamos levar. Sabe quem vai levar? Os outros, que vão pegar na alça do caixão e vão levar para o cemitério. Então nós precisamos pensar para quem nós trabalhamos, para Deus ou para nós. O vaso na mão do oleiro, o vaso somos nós, o oleiro é Deus. A impenitência é um povo que não mudava, o coração do povo, a mente do povo não mudava, o povo tinha o mesmo tipo de conduta e vivia da mesma forma. Achou aí outros sinônimos? Fale. Fala alto. Impenitência é a atitude de alguém que não reconhece seus erros e não se arrepende e não busca mudança. Impenitência é a atitude de alguém que não reconhece os seus erros e não busca mudança. Imagina que você muda de uma casa e larga a mudança lá. Tem que buscar mudança lá, né? E nós não buscamos a mudança dentro de nós. E pode ver, nós fazemos tudo para agradar os outros. Nós compramos e pagamos direitinho, nós somos honestos, nós andamos direitinho, nós fazemos a coisa certa com os homens na terra. Na área, aqui no horizontal. Tudo aquilo que for para nós sermos vistos pelos outros como bom, correto, honesto, pessoas de bem, nós fazemos. Agora, aquilo que nós precisamos fazer aos olhos de Deus, nós já não fazemos como deveríamos. Irmãos, a igreja do Senhor, esse lugar aqui, é a igreja que está sentada nos bancos. Isso aqui é o teto do templo, as paredes do templo e as cadeiras do templo. Isso aqui não é igreja, isso aqui é templo. Casa de Deus. Isso aqui funciona como a escola do céu. Quem senta aqui está desejoso de adorar a Deus com suas orações, com seus louvores, ouvir a palavra de Deus, como se fosse uma criança no banco da escola. Como uma criança que nós enviamos para ser alfabetizada, a gente vem ao templo para sermos instruídos por Deus. Adorarmos a eles com a nossa presença no templo. O culto a Deus, Levítico, diz que é santo. Então, quando você vem a Deus, você vem ao templo, você vem prestar um culto a Deus. Eu não faço culto para a igreja. Diga aí, igreja sou eu. Eu não faço culto para vocês. Eu faço culto para Deus. Você não vem aqui para ser um espectador como num teatro. Você já foi no teatro? Já foi no circo?
A gente senta lá e fica como espectador. Você é um espectador ou você é um adorador? A palavra adorador, no meio, ela tem a palavra, tem 3 letrinhas. Dor. Adorador. Adorar significa que você se sacrifica muitas vezes a Deus. Se adora a Deus muitas vezes sem vontade. É um sacrifício de adoração a Deus. O culto a Deus é santo. As pessoas entram na igreja conversando, ficam no celular consultando não sei que diabo. Porque, mas eu gosto de ler a Bíblia no celular, no templo. Traz, tudo bem. Mas traz a Bíblia, porque o outro olha para você e pensa que você está no zap. Ninguém tem nada com a sua vida e nem eu com a de vocês. Mas nós precisamos ter responsabilidade na adoração nossa a Deus. E aqui, o problema era com Judá. Amém? Diga aí, o problema era com Judá. E hoje o problema é conosco. Diga aí. E hoje, entende? O povo de Israel era um povo impenitente, não estava vivendo como deveria, e agora nós, hoje, se pensarmos, todo mundo quer uma igreja light, todo mundo quer aquele negocinho, tipo mel na chupeta. Pega uma criancinha, um bebezinho, passa a chupetinha dele no mel, põe na boca dele. O bichinho chupa assim que se delicia. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é confronto. Por que mataram os profetas? Porque a palavra de Deus. A palavra que vinha, entrava neles, não entrava neles. Eles odiavam ser confrontados. Tem gente que não gosta de ser confrontado pelo pastor. O pastor está pensando o quê? Estou pensando nada. Estou pregando a palavra. E se a palavra não mudar a sua vida e não mudar a minha, com certeza nós não vamos alcançar o céu. Nós vamos ser transformados. Pastor, o que eu posso fazer? Se você não sabe o que fazer, ore. Porque a tua oração vai mudar muitas coisas. Quer ver? Acha aí para mim 2 Coríntios 1:11. Se eu não me falha a memória, eu estou aqui numa preliminar, nem entrei no texto ainda. Mas eu estou tentando mostrar para vocês, ajudando-nos também, vós, com as orações por nós. Olha bem o que você faz por mim e por aqueles que comigo andam por aí, trabalhando de noite no Evangelho. Que nem quantas vezes nós fomos para Teodoro Sampaio, os meninos que foram comigo, o Cláudio, que não está aqui hoje, que foi comigo algumas vezes, dirigindo para mim. Fomos para a rancharia, Prudente. Marconi deu umas 3 viagens lá em Santo Anastácio, arrumando iluminação, instalando bebedouro, ajeitando. Olha o que ele está dizendo, ajudando-nos também, porque era o Paulo com aqueles que eram os discípulos dele, com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a Deus. A intercessão, irmãos. A intercessão. Tem como você jogar na nova... na Bíblia Viva? Joga na Bíblia Viva. Olha aí. Mas vocês também precisam ajudar-nos, orando por nós. Muita gratidão e louvor, olha bem, serão oferecidas a Deus por vocês, por causa das respostas às orações feitas a favor da nossa segurança. Eu não quero que ninguém se ofenda, mas eu tenho certeza que aqui tem pessoa essa semana não fez uma oração por mim. E precisa pensar. Você é cristão, sim ou não? Amém. Você obedece a Deus, sim ou não? Amém. Olha a palavra. Entendeu? Enquanto você está distraído, trabalhando só para você, só para você, só para você, só para você e para os seus filhos, para você e para sua casa, eu estou trabalhando pelo reino e cuidando de vocês em oração por esta igreja, que tem me preocupado muito, porque muitas pessoas hoje já não vêm nem na quinta-feira. E hoje
dia de culto, de domingo, que é o dia de adoração ao Senhor, fora o menino lá que está viajando, os outros que não estão aqui nessa noite não me comunicaram. Por que não tem? Por que não vieram? Alguém tem notícia da Luciana? Então, trabalha aqui o dia inteiro, dia de domingo, de noite, não vem no culto. Está errado. Adoração a Deus em primeiro lugar. A Luciana é que limpa tudo isso aqui. Vamos para a palavra. 18 de Jeremias. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Ou pergunta o Senhor, pode ver que é uma pergunta. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, Deus ele pode fazer conosco o que ele quiser. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, nação aqui é povos, irmãos. São as pessoas. O nome Brasil, ou a terra do Brasil, não se converte. Quem tem que se converter é nós. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, essa é a questão. É nós diante dos olhos de Deus. Então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Deus pode fazer uma promessa para uma pessoa. Mas se a pessoa não agir dentro dos conformes da vontade de Deus, Deus está dizendo: eu posso me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ou seja, não é que Deus se arrepende, irmãos. Deus não tem emoção. Deus muda a sentença. Se a sentença era de bênção, Deus muda ela. Por quê? Porque você não acompanhou o raciocínio de Deus, Giovanni. Não fez conforme o plano de Deus. Deus tem um plano com cada um de nós. E o plano está em Jeremias capítulo 29, versículo 11, dizendo que plano de paz e não de mal para nos dar o fim que esperamos. Então esse é um plano de prosperidade, de bênção para nós. Mas a gente não quer estar na mão do oleiro. Será que você consegue ir aí sem fechar essa tela no YouTube e procurar um vaso oleiro, fazendo um vaso, alguma coisa, só para deixar bem clara a mensagem na nossa mente? Enquanto isso eu leio aqui. Ora, pois, fala, pois, agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Deus dizendo: eu estou planejando pegar você na curva. Você está achando que pode ser do teu jeito. Teu estilo de vida vai dar certo. Mas eu estou planejando pegar vocês para um tratamento.
Ele estava falando com a nação. A nação aqui são o povo hebreu, e no caso aqui hoje é para nós, o povo de Deus. Amém? Então, a palavra do Senhor, versículo 1, achou aí um vídeo? Solta aí, vamos dar uma olhada nesse vídeo, como que é. Uma apagadinha ali, por favor. Um oleiro, isso aqui é o que está na mente do oleiro. O barro somos nós. E ele quer transformar eu e você dentro destas condições. Conseguiu? Ele quer transformar eu e você nessas pessoas que são corrigidas, transformadas, melhoradas por Deus. Por quê? Porque nós não somos igual os mundanos. Nós somos o povo de Deus. Quando você quebra um ovo, tem a clara e tem a gema. A gema é diferente da clara. As propriedades que estão na gema são diferentes daquilo que está na clara. Então nós precisamos entender que Deus nos escolheu para ser essas pessoas. Agora, ele vai dizer, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo sua obra. A hora que você achar, você pode soltar. Eis que estava fazendo a sua obra sobre rodas. Então, primeiro Deus manda Jeremias se levantar, Marconi. Não é o pastor que levanta alguém. Não é porque anda grudado comigo que se levanta. Pode dormir na minha cama. Mas se não ler a Bíblia, não orar e não jejuar, não vai se levantar. Vai ser só aquela pessoa. Vocês pensam que tem idade para terminar ministério? Se Deus me der 80 anos, 90 anos, eu vou pregar. E vou orar, e vou buscar Deus. E vou trabalhar em cima da palavra com maior zelo. Por causa do amor que Deus tem por vocês, Ele tem posto isso no meu coração. Eu tenho que ser alguém que faz você entender o projeto e o plano de Deus. Eu não estou aqui para me aparecer diante da igreja. Eu não estou aqui para mostrar que eu sou melhor do que esse ou do que aquele. Eu estou aqui para que você possa entender que a vontade de Deus é que tem que prevalecer. A vontade de Deus é que tem que agir na sua vida. E descia à casa do oleiro. Olha bem, ele se levantou. Se ele se levantou, ele estaria ou deitado ou dormindo. Eu acredito que isso foi de madrugada. Eu tenho certeza que Deus acorda Jeremias pelo começo da manhã, porque ele diz, levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. É o que nós acabamos de ver. Aquela roda girando, o oleiro coloca aquele monte de barro e ele vai trabalhar naquele barro e vai dar forma. Dá para imaginar o que estava na mente do oleiro, fazer aquele vaso que nós vimos. Agora, tem algum vídeo que o vaso se quebra. Num certo momento que ele está moldando o vaso se quebra. E aí Deus, olha o versículo de número 4. Se você não tem a Bíblia, o Giovanni está pesquisando ali. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Ou seja, ele estava trabalhando num vaso, e o vaso se quebrou. Se nós conseguirmos um vídeo, eu tenho um no celular, mas agora eu não vou conseguir achar. E eu nem pensava ministrar essa palavra, eu estava ali em oração quando Deus me deu esse texto. Eu estava pensando em outra coisa. Então, irmãos, o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Não está dizendo que o oleiro quebrou o vaso. Sabe por quê? Porque Deus ele nunca pensa em te quebrar.
Deus ele nunca quer moer você, machucar você, maltratar você, porque isso ele fez com o Filho dele. Para que eu e você, sendo salvo e tendo o Filho dele como Senhor, possamos viver a vontade de Deus através da vida do Filho pela direção do Espírito Santo. Tanto que Davi fala no Salmo 32, não seja como o cavalo nem como a mula que precisa de cabresto ou freio para ser guiado. Isso significa, é um ferro dentro da boca, o freio, para guiar o cavalo. Isso significa ser guiado com dor. Ou seja, só muda do sofrimento. Então, Deus ele não quer fazer isso conosco. Ele diz, não seja como o cavalo e a mula, que precisa de cabresto e freio para ser guiado. Mas eu te guiarei com os meus olhos, ou seja, os olhos de Deus, o Espírito de Deus, vem a nós e mostra-nos na palavra o caminho e a direção que nós devemos andar. Então o vaso se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Vou ajudar vocês a não dormirem. Outro, bem que eu vou dando pancada aqui para todo lado, mas eu vou ajudar. Tornou a fazer dele outro vaso. Por quê? Porque aquele tinha se quebrado, mas ele não jogou o barro fora. Deus nunca vai descartar você. Ele te escolheu. Passou pela cruz, derramando o precioso sangue dele através do seu Filho, por nós. Então o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Ou seja, aquilo que está na mente do oleiro, ele foi trabalhando. Seus olhos olhando o que ele estava fazendo. Deus olha por você, meu irmão. Deus olha por você, minha irmã. Só que o detalhe é que nós sempre imaginamos um Deus assim, ó, de costa, que não está preocupado conosco. E a gente não ora porque não acredita em milagre. A gente não ora porque não acredita que Deus pode mudar a situação nossa. A gente, quando é para os outros, a gente até ora. Oh, meu Deus, socorre fulano. Oh, meu Deus, faz isso, como se Deus fosse nosso empregado. Em vez de mantermos uma vida de louvor, de adoração, de gratidão a Deus, inteiramente, todos os dias, nós mandamos Deus em fazer aquilo que nós devemos fazer. E aqui, queridos, presta atenção. O texto, como o vaso que fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. A casa de Israel não estava ali, irmãos. Estava o Jeremias. E agora tinha o oleiro. O oleiro simbolizava Deus, representando Deus. O barro representando a nação de Deus. E Jeremias, o profeta, que ia levar essa palavra para a nação. Tanto que aqui está a palavra que ele traz para a nação. Ele sai dali e vai profetizar para o povo no templo. O que nós estamos vendo aqui? Então o Senhor perguntando, não posso eu fazer com vocês como fez este oleiro? Ou seja, transformar você num vaso de honra para Deus, porque às vezes nós temos honra dos homens. Eu sei que nessa cidade eu tenho muita honra. Não, eu vejo pessoas, autoridades aqui da cidade, quando eles encontram comigo, o respeito, o carinho e a forma que eles me tratam. Mas isso para mim não é suficiente. Aos olhos dos homens eu sou amado, respeitado, mas eu quero ser amado e respeitado, eu quero ser assim aos olhos de Deus. Deus fala de Jó, dizendo homem bom, reto, íntegro, desvia-se do mal. Enfim, Deus dá um relatório do Jó, que
é o que eu penso com a minha vida. Será que Deus falaria hoje de mim? E o que Deus falaria de você hoje? Um servo que não serve, que não prega o evangelho para ninguém, que não luta para ganhar uma alma, que não tem vida de oração, que não jejua, que não é batizado com o Espírito Santo, que não fala em línguas, que não valoriza isso. São coisas que nós temos que valorizar. Que é infiel nos dízimos. O que Deus falaria hoje de nós? Nós precisamos pensar, irmãos. Amém? Amém. Tá ruim aqui hoje? Se nós pensarmos sobre a palavra, nós mudamos. Nós mudamos. Tem gente que é bruto e continua bruto. Tem gente que é estúpido e continua estúpido. Mas vai na igreja. Mas está na igreja. E tem gente que é arrogante. O eu dele é maior do que tudo. Ele sabe tudo, ele entende tudo, ele que sabe tudo, ele que faz tudo, tudo que ele faz é melhor do que os outros. Isso é, meu irmão, isso é egoísmo, é egocentrismo, é o ego, eu. É muito grande. Eu sou melhor do que vocês. Onde que eu me coloquei aqui? Algum dia melhor do que alguém daqui da igreja. Eu faço o meu papel de pastor. Mas qual foi o dia que eu me coloquei aqui como melhor? Agora, se eu tiver 10 pastores sentados aqui no banco, eu estando aqui, eu sou o líder dos 10. Ah, mas eu não concordo com o pastor. Vai procurar outro lugar. O pastor Pedro está aqui quantos anos? 4 anos. Nunca discordou de mim. Nunca peitou eu. Nunca quis ser melhor do que eu. Porque ele sabe o que é hierarquia. Ele sabe o que é obediência a um líder. E a vida dele cada dia mais abençoada. Agora, quando o cara acha que ele chega e ele pode empurrar com o ombro o líder para fora, para ele assumir o lugar do líder, ele não se converteu. Ele é arrogante, ele é orgulhoso, ele quer alguma coisa que Deus não deu para ele. Então ele quer tomar a força. Então, amados, preste atenção. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Ou seja, Deus não pode fazer com você o que ele quiser? Pode. Ele é seu pai. E além de tudo, ele é Senhor. Ah, mas eu nunca fiz assim com meus filhos. Talvez tu foi um pai que os filhos fizeram contigo. Diz o Senhor, eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós, ó vós na minha mão, ó casa de Israel. É como se Deus falasse, ó, eu posso pegar vocês assim, ó, esfarelar nas minhas mãos e fazer tudo de novo. E Deus fez isso comigo. Não por maldade, para fazer um vaso novo. Porque o vaso velho, irmãos, não prestava não. Era coisa ruim. Era porcaria. Então Deus teve que moldar, fazer um outro vaso. Por isso que aquele cântico, que quase não se canta, mas é uma bênção, eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Obrigado, Pode. O quê? Quero ser um vaso novo. Tem gente que tem amor por aquelas canequinhas de alumínio, a bichinha está toda amassada, tudo torta, mas ele não joga ela fora porque ele gosta de tomar água nela. Mas quando você ganha uma nova, bonita, você toma água nela, parece que até a água é diferente. Então, irmãos, nós precisamos ser um vaso novo, que as pessoas querem beber uma água limpa de nós. Tem pessoas gastando tempo, jogando conversa fora, enchendo o ouvido dos outros de conversa, mas não gastam tempo para instruir. 7.
Deus pode ou não pode mudar você? Amém. Quebra ele, Jesus. Quebra ela, Jesus. Faz de novo. Ai, pastor, não fala isso. Tudo que Deus quebra, ele faz melhor. Versículo 7, 1, 2, 3 e já. Todos comigo, por favor. No momento que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derribar e para destruir. Olha só. Sempre que eu avisar, Deus sempre avisa, irmãos. E talvez está avisando alguém aqui essa noite. Um povo que ele será tomado e destruído. Às vezes Deus não quer destruir aqui, hoje, nós. Deus quer destruir o caráter humano, ruim, que está em nós. E formar um caráter de Deus. Traduz aí o que é caráter, para todo mundo ficar sabendo. Deus quer mudar o nosso caráter, a nossa personalidade. Às vezes eu peço para fazer isso, para não dizer assim que foi eu, falei o que eu queria. Mas olha a tradução, o significado. Qual é o teu caráter cristão? Cristão. Caráter de ser humano aqui na terra, de vocês é bom. Mas e o caráter cristão nosso? Achou? O caráter é um conjunto de qualidades, valores, hábitos e atitudes que definem quem uma pessoa é, especialmente no que diz respeito à forma como age diante da vida, de outras pessoas e dos desafios. Da forma que age diante da vida e de outras pessoas e nos desafios. Como é que é a nossa atitude diante das outras pessoas? Vai jogar bola? Como é que é lá no campo? Aí eu não xingo, os outros xingam. Já fez alguma coisa. Mas prega o evangelho para aquele bando de perdido que está lá correndo atrás de uma bola? Não. Então não está fazendo o que devia ser feito. Não estou criticando quem joga bola, amém? Eu estou dando um exemplo. Uma vez eu cheguei numa escola, vou falar escola, né, diretora, porque acho que muitos daqui já foram daquela escola, daquela diretora, e eu sei que ela era meio avessa assim a mim, mas eu tive que ir lá, não sei nem porquê, acho que foi para resolver algo, que a gente estava tentando fazer um culto lá naquela escola, um trabalho naquela escola. E aí a sala dos professores estava cheia. Aí eu meti a cara na porta, assim, você imagina, cheio de professor, todo mundo é professor. Aí eu falei, boa tarde, com licença. Posso fazer uma oração pelos senhores, pelas senhoras? Aí um olhou para o outro olhou para o outro. Pode. Sampei fogo naquela sala. Aí a pouco assim só vi os olhares quebrantados. Quando eu desejei que eles ficassem na paz de Cristo, que Deus abençoasse eles, todo mundo respondendo amém, amém, amém. Meu filho, eu não fui ali para nada. Eu fui resolver uma outra coisa. Mas eu resolvi ver aquela sala cheia lá. Falei, vou meter a cara aqui, vou fazer uma oração por esse povo. E aí já aproveitei e deixei uma orientação, um versículo bíblico. Irmãos, nós temos que ser ousados, corajosos. Eu nunca me preocupo se as pessoas vão gostar de mim pelo que eu ensinei. Essa semana eu estava com um casal lá em Santo Anastácio, que era de quem a gente viu um apartamento lá, e a mulher assim, toda cheia de razão, e ela fala muito e tal. Aí quando fui para sair, eu falei, dá licença, deixa eu falar algo para vocês. Ela falando tal, da religião dela, né, porque como o pastor Rodrigo estava junto, ela queria mostrar também o lado dela. Aí eu disse para eles assim, ó, falei, religião não salva. Padre não salva. Pastor não salva. Religião evangélica não salva. Jesus Cristo salva. O Evangelho transforma a vida. O Evangelho é a salvação dos perdidos. Quando eu me entreguei a Jesus, eu trabalhava, eu era ministro de Eucaristia,
Eu não desrespeito a Igreja Católica, porque de lá de dentro eu saí, eu conheço como é lá dentro. Agora, aqui dentro é Bíblia. Aqui não se enrola, porque Espiritismo enrola. A Igreja Católica enrola. Essas filosofias de vida enrola. Seixo enrola. Messiânica enrola. Nada disso transforma a vida. Eu já passei por todos esses caminhos. Transforma a vida é o Evangelho. E ele te dá poder para chegar num ambiente e transformar o lugar. Deus falou para Josué, no capítulo 1, versículo 5, quando você pisar a planta do teu pé, esse lugar Deus tem dado. Ou seja, você pisou a planta do teu pé num lugar, confie que Deus está contigo. Agora, Deus está comigo, pastor. Eu não tenho nem orado direito, não tenho nem lido direito. Se converte. Ainda tem esperança para você, se converte. A Elô estava pregando outro dia lá em Santo Anastácio, ela estava dizendo assim, se você levanta de manhã e sai para trabalhar e não teve um tempo para ler a Bíblia, para fazer uma oração, você saiu nu para trabalhar. Eu fiquei pensando, falei, não é que ela tem razão? Aí, quando eu fui encerrar o culto, eu disse, olha, irmãos, ela foi muito educada, mas eu vou usar uma palavra para deixar vocês chocados. Quem sai para trabalhar sem ler a Bíblia, sem orar, sem buscar o Senhor de manhã, ou a irmã já levantou e foi fazer o café, limpando a casa, lavando a louça, fazendo tudo que tem que fazer, e não foi para dentro do seu quarto tirar um tempo de oração? Eu falei, ela disse que saiu nu, eu vou dizer que está pelado. Saiu pelado de casa. Está vestido de roupa, mas por dentro está nu, está pelado, está desprotegido. Nós precisamos parar, gente. A vida nossa na Terra ela é curta. 80 anos, 70 anos, 90 anos. Para alguns, e outros que não vão chegar nisso, e outros que vão passar um pouquinho. Meu tio chegou em 101. Mais de um punhado da família lá, só ele chegou a 101. Outros chegaram a 100, 92. Agora, o que nós temos que pensar, irmãos? No momento em que Deus falar com uma nação, ou seja, sempre que ele avisar uma nação, um povo, que ele será, que esse povo vai ser tomado e esmagado por Deus, olha bem o Brasil. O Brasil está tomando um rumo muito estranho. Deus abençoe o presidente dos Estados Unidos e que este homem seja a mão de ferro para nos livrar do que está vindo aqui, o Brasil. Porque Zé Dirceu, Lula, esse pedaço vai ficar gravado. Zé Dirceu, Lula, esse povo tudo fez treinamento. Dilma, em Cuba. Fidel Castro, quando ele assumiu Cuba, aquilo era um país rico, lindo e próspero. Esse tempo atrás eu vi um vídeo de uma médica daquele país criando uma porquinha dentro de um quarto, dentro de casa, para comer no Natal. Vocês estão pensando que Fidel Castro é coisa boa? Assassino. E quem assumiu o governo, o país no lugar dele, foi o irmão dele, e hoje é um outro. Tudo assassino, tudo bandido, eles não libertaram o país. Olha o que esse Putin está fazendo, quantos milhões já de almas, os que morreram e os que tiveram que sair da Ucrânia, que estão morando em outros países, não se sabe nem como. Estão pensando que o Brasil está tomando o rumo certo? Deus abençoe o presidente Trump. Olha a Venezuela, a miséria que está o povo venezuelano. Já foi o país mais rico dessa América. A Argentina já foi o país mais rico. E os Kirchner e os partidos de esquerda botaram esse país abaixo. Milei está ali levantando essa nação hoje. Deus abençoe Milei.
Irmãos, eu não estou aqui falando de política, estou mostrando para vocês que o mundo está afunilando para o mal. Agora, quando Deus falou para Noé, faz uma arca e prega, que aqueles que ouvirem a tua mensagem vão entrar na arca e vão viver, só Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras se salvaram. O restante morreu. Agora a gente, todo mundo morre, mas para o céu vão salvos e para o inferno os perdidos. E a gente não pode estar perdido dentro da igreja. É um chamamento de Deus nesta noite para nós, irmãos. Como está a tua vida de oração? Como está você? Quem é você diante dos olhos de Deus? Para onde você vai na eternidade? Se a vida é dura na terra, no inferno é pior. E se é bom viver na terra, pastor Pedro, melhor é viver no céu. Versículo 8. Se a tal nação, por favor, todos juntos. Se a tal nação contra a qual se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que estava fazendo. Deus estava falando, se esse povo que se arrepender dos seus pecados e deixar de fazer maldade, eu não destruirei o país como ameacei. Deus não ia destruir a terra. Deus não ia destruir as árvores, ia destruir o povo. E mandou tudo para o cativeiro, irmãos. Jeremias profetiza mais ou menos uns 600 anos, 600 e poucos anos. Isaías profetizou entre 750 e 730 antes, depois vem Jeremias. E lá na frente, no ano 580, alguma coisa, a Babilônia, Nabucodonosor, invade Jerusalém, destrói o templo de Salomão e leva todo o povo embora. Sabe por quê? O povo estava acostumado a ir ao templo, mas não estava acostumado, não se relacionava mais com Deus. E Deus está falando, se esse povo se arrepender dos seus pecados, será que nós não temos pecado a nos arrepender aqui? Talvez o maior pecado é não ter um compromisso com a palavra, uma leitura da palavra um aprendizado. Talvez o maior pecado é não ter meia hora de oração por dia ou 1 hora de oração por dia para quem pode. E a gente precisa mudar. Sabe por quê? Porque o céu é para nós mesmos. Amém? É para você que está aqui. O céu não é para os estranhos. O céu é para nós mesmos. Agora, versículo 10, para a gente encerrar. 10 e 11. Vamos lá. 1, 2 e já, por favor. Se eles fizerem mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do mal. Então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Olha aí. Deus quer abençoar. Jeremias 29, 11. Joga lá, filho. Vamos ver o 29, 11, 12, 13, 14. Olha bem. Aqui Deus está alertando a nação. E lá depois, olha o que Deus vai falar para eles. Vamos juntos, vamos ler todos. Porque eu bem sei os pensamentos ou propósitos que tenho com vocês, ou que penso de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Pensamentos de paz e não de mal. Deus nunca está pensando mal contra nós. O problema são os nossos pecados, as nossas obediências, a nossa incredulidade. Quando você não crê na palavra de Deus, é a mesma coisa que você duvidar de Deus. Você gosta quando você comenta algo e as pessoas duvidam? Alguém falar para você, eu não acredito que é assim não. É bem assim que a gente faz com a palavra. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais. Próximo versículo. Agora olha o que Deus diz. Então Orareis e orareis a mim, eu vos ouvirei. Próximo.
E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, todo o coração. Imagina, serrar esse celular no meio, serve? Só fica um pedaço. Como é que está o teu coração com relação a Deus? É todo o coração ou é um pedaço? Se pegar o coração e partir, um pedaço é para as mídias sociais, um pedaço é para o trabalho, um pedaço é as preocupações, outro pedaço é... Como é que está a tua vida com Deus? Último versículo. E serei achado de vós quando buscarmos. Buscar-me-eis e me achareis, e serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei, e de todas as nações, e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos do lugar onde vos transportei. Deus quer mudar a história da nação, a nossa história e a nossa casa. Estão entendendo? Então vamos terminar o Jeremias 18:11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Os homens, porque a vida começou em Adão, e de Adão veio Eva. Então Deus, ele sempre diz ao homem, se referindo ao homem, mas também à mulher. Assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Deus está dizendo nessa tradução mais simples aqui para vocês, ó, Nova Bíblia Viva. E diga a eles o seguinte: esta é a mensagem do Senhor do Universo. Vou quebrar Jerusalém, e quebrou, e seu povo em pedaços, e fez isso. Como Jeremias quebrou este vaso, ou seja, como Jeremias viu o oleiro com o vaso que se quebrou na mão do oleiro, Deus está falando isso. E da mesma maneira que é impossível consertar este vaso, depois de quebrado, teve que amassar e começar um novo. Era esse vídeo que eu queria achar para vocês. Começar um novo vaso. E ele vai dizer aqui, como é impossível consertar este vaso, será impossível refazer o povo de Jerusalém. A matança será tão horrível que não será possível enterrar os mortos. Os corpos serão jogados no vale do nojo, nessa tradução. Sabe por quê? Desobediência do povo. A guerra veio e consumiu o povo. E outra parte foi levado com um gancho colocado no nariz ou levado para a Babilônia, para ser escravo. Pastor, mas a Babilônia não existe, então a gente pode ficar tranquilo, né? Pode, mas o diabo existe. E é ele que escraviza. Ele trabalha na sua mente para escravizar você. Trabalha na sua mente para dizer que você vai morrer logo, que não precisa se preocupar, que não vai dar certo, que vai... O diabo vai trabalhando na sua mente para destruir a tua fé, para destruir a tua força de buscar o Senhor. Amém? Amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus, que a paz de Cristo seja convosco.